Fala galera, boa noite! No vídeo de hoje vai ter uma formatação diferente. Hoje não vai ser vídeo de um minutinho não, hoje vai ser um esclarecimento mais completo do que seriam os legitimados para suceder. Ou seja, quem será que tem direito de herdar? Quem será que tem direito de ser beneficiário em um testamento? Então vamos lá! De início, eu já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades e dar um like. O seu like vai me ajudar muito, porque o YouTube vai entender que esse vídeo é importante, é relevante e, consequentemente, ele vai distribuir para cada vez mais pessoas. Então, bora pro conteúdo. De início, é fundamental que a gente não confunda o que seria ordem sucessória com legitimados a suceder. Quando a gente fala em ordem sucessória, a gente está se referindo ao artigo 1829 do Código Civil. Agora, quando a gente fala em legitimados a suceder, é fundamental a gente ter em mente o artigo 1798 do referido diploma legal. Quando a gente fala em ordem sucessória, a gente está falando quem são os legitimados, quem são os herdeiros necessários a partir do falecimento do titular do patrimônio. Qual é a ordem que, por lei, vai ser direcionado o patrimônio? Eu te convido, portanto, a ler junto comigo o artigo 1829 do Código Civil. Eu vou dar um tempinho enquanto eu abro aqui no notebook para você ir pesquisando aí na lei, porque é fundamental que durante as explicações você esteja acompanhando com a lei seca. Então vamos lá, vou abrir aqui. Caso você não tenha aberto ainda, eu sugiro que você dê um pause no vídeo e dê continuidade apenas quando a lei estiver em mãos. Então vamos lá. Artigo 1829 do Código Civil. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, no da separação obrigatória de bens, ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. O que a gente pode compreender? Que no artigo 1829, inciso 1º, a primeira pessoa a suceder, a gente pode falar que há uma concorrência entre os descendentes, que são filhos, netos, bisnetos, junto com o cônjuge. Lembrando que em 2017 houve um posicionamento do Superior Tribunal de Justiça em que ele equiparou o companheiro, ou seja, aquele parceiro do vínculo de união estável, com o cônjuge. Então, no que diz respeito aos efeitos patrimoniais dos regimes de bens, o companheiro está equiparado ao cônjuge. Por mais que o companheiro ele não esteja mencionado nesse inciso 1º, a gente tem que levar esse entendimento em consideração. Então, em um primeiro momento, o dispositivo legal em questão, ele afirma que os descendentes estão concorrendo com o cônjuge. Aí a gente lembra que concorre com o companheiro também. Logo em seguida, ele faz uma ressalva. Ele vai falar que não vai concorrer se este cônjuge ele for casado com o falecido no regime da comunhão universal de bens. Ele não vai concorrer também se o cônjuge for casado no regime da separação obrigatória e nem mesmo se ele for casado no regime da comunhão parcial de bens, em situações em que o falecido não deixou bens particulares. A justificativa para cada posicionamento, para cada caso desse, eu vou discorrer em uma próxima aula, em um próximo vídeo. Mas é importante que a gente compreenda que essas situações, elas foram levantadas, elas foram ressalvadas. Por quê? Porque em nenhuma delas o cônjuge ele vai concorrer com o descendente. O companheiro não vai concorrer com o descendente. É isso que vocês têm que ter em mente em um primeiro momento. Vamos agora para a leitura do segundo inciso. Aos ascendentes em concorrência com o cônjuge. Então vamos supor que não tenha descendente. Não tem filho, não tem neto, não tem bisneto, não tem tataraneto, enfim, não foi
O primeiro inciso não foi atendido. Então vamos para o segundo inciso, ascendente. Quem são os ascendentes? Avós, pais, bisavós, tataravós, enfim, lembrando sempre que o parente mais próximo, ele vai excluir o parente mais remoto. O que isso significa? Que se tiver um pai vivo e um avô vivo, o avô vivo não vai herdar, porque o pai vai herdar. O pai é um parente mais próximo, ok? Então vamos para o terceiro inciso. Ao cônjuge sobrevivente e, se não tiver cônjuge sobrevivente, aos colaterais. Vocês conseguem perceber, portanto, que existe uma ordem sucessória. Se não for atendido o primeiro critério, a gente passa para o segundo inciso. Se não for atendido o segundo inciso, a gente passa para o terceiro até chegar no quarto. Agora, quando a gente fala em legitimados a suceder, a gente não está falando só dessa ordem sucessória. É um termo mais abrangente. É uma coisa diferente. Nós estamos discutindo quem pode e quem não pode suceder, herdar, receber uma herança, receber um legado em caso de testamento, por exemplo. Vamos começar falando sobre os animais de estimação. Eu, por exemplo, eu tenho um cachorrinho e ele é lindo, a coisa mais fofa do mundo. Imagine só que eu pense assim, eu vou querer deixar os meus bens para o Todinho, que é meu cachorro. Eu vou querer dispor em um testamento, já que ele não faz parte dessa ordem sucessória, eu vou querer deixar para o Todinho os meus bens, vou colocar ele como beneficiário. Será que eu posso? Não, eu não posso. Pelo menos o posicionamento atual é de que os animais, eles são objetos de direito, eles não são sujeitos de direito. Portanto, eles não podem ser beneficiários diretos em um testamento. O que significa isso? Não podem ser beneficiários diretos. O que acontece? Você pode beneficiar o seu animal de estimação através de uma forma indireta. Ou seja, você pode elaborar o seu testamento e ao invés de você colocar lá, como se fosse o meu caso, por exemplo, ao Todinho eu direciono tal e tal coisa. O que eu posso fazer? Eu posso direcionar para uma pessoa e inserir um encargo. E esse encargo qual que é? É dessa pessoa utilizar parte desses bens que eu estou deixando para ela para cuidar do Todinho. Eu posso fazer com que essa pessoa ela fique condicionada a receber o que eu deixei para ela se ela cuidar do Todinho da forma que eu mencionar ali. Caso ela não cumpra, ela não tem direito de receber os bens que eu direcionei para ela. Então, é uma alternativa. Uma outra coisa muito importante que a gente tem que ter em mente quando a gente está falando de quem é legitimado para suceder. A amante. Você acha que a amante, ela pode receber a herança do cara com quem ela tá? É fundamental que a gente tenha em mente que, conforme disposição expressa, a amante não pode ser beneficiária em um testamento. Lembrando que o filho que ela tiver com o titular da herança, esse menino, né, que é filho em comum dessas duas pessoas, esse menino ele vai poder sim ser beneficiado. Agora a amante não pode, né? Conforme se a gente for ter uma interpretação legalista. Agora é importante a gente destacar também que existe um posicionamento doutrinário a respeito do seguinte: se a amante ela não tiver conhecimento a respeito da união que ele tem, do casamento que esse parceiro dela possui, ou seja, se ela estiver de boa fé, no direito a gente vai interpretar que esse vínculo que ela possui com esse homem ou com essa mulher, né, caso o homem se enquadre nessa posição de suposto amante, vai ser de uma união estável putativa, ou seja, é aquela união estável com uma aparência de união estável, ou seja, um vínculo com uma aparência de união estável, só que na realidade não há uma união estável ali. Então é como se fosse uma união estável de mentira, mas não é a terminologia correta. É como se a parte ela entendesse que aquilo que ela está vivendo cumpre todos os requisitos da união estável.
Ocorre que, se a gente for analisar direitinho todos os requisitos, não preenche, já que o outro, né, ele tem um vínculo, ele tem um casamento, ele tem uma outra família, de forma simultânea, de forma constante. Nesse caso, se essa companheira / essa amante, ela estiver nessa posição de compreender que o companheiro dela está sozinho, está solteiro, está separado de fato, enfim, ela vai ser reconhecida como companheira. Então, ela vai ter direito de herdar, sim, bem como vai ter direito de ser beneficiária em um testamento.